temos as 3 turmas, né? Primeiro período do TSI, a turma do segundo ano de informática do integrado e terceiro ano, né? São as turmas que eu estou dando aula, né? A gente está fazendo alguns encontros virtuais e aí a gente conversando surgiu essa ideia de montarmos esses momentos aí de debate. Eu coloquei a enquete, né? Disponibilizei aí 6 temas, se não me engano foram 5, não lembro agora. Acho que foram 6 ou 5 temas, eu não lembro agora de cabeça. E aí deixei a enquete disponível no final de semana para o pessoal responder. E o nosso primeiro tema, que vai começar hoje com o professor Ricardo Kleber, vai ser cibersegurança, né? Então, o Ricardo Kleber vai iniciar, vai apresentar o tema, certo? O conceito, de que se trata esse tema, como ele funciona no meio na nossa sociedade, né? Como é que a gente lida com esse tema na sociedade. E em seguida, depois que o Ricardo Kleber fazer a parte introdutória, de conceituação, explicar para vocês da melhor forma possível, que o Ricardo Kleber é expert no assunto, certo? De cibersegurança. E aí, depois desse momento, esse primeiro momento, a gente vai ter um segundo momento, que vai ser, a gente vai abrir, né, para perguntas. E se vocês quiserem, já levantando as perguntas agora no chat, né, enquanto o Ricardo Kleber vai palestrar aí para a gente. Vocês colocam no chat, eu vou anotar as perguntas, e aí no final, Ricardo Kleber vai responder as perguntas. E se vocês também quiserem abrir o microfone nesse segundo momento, eu peço que nesse primeiro momento vocês não abram o microfone para não atrapalhar, certo? Aí no segundo momento a gente vai permitir que os microfones sejam abertos para vocês poderem participar. Vocês podem participar com questionamentos, com ponderações, com posicionamentos, certo? E por aí vai. Então vou passar a palavra para o professor Ricardo Kleber, para ele iniciar esse primeiro momento com a gente. Eu vou contar aqui meu microfone e a minha câmera para melhorar aí a banda, tá? De transmissão, beleza? Então, Ricardo Kleber, com você agora. Valeu, Luiz. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos aí todos, né, que estão ao vivo com a gente e também depois a gente deve disponibilizar aí a gravação, né, para a gente conversar. O som tá tranquilo? Tá dando eco? Como é que tá aí? Tá tudo bem? Joinha. Então, eu queria começar parabenizando o professor Fernando, né? A gente sabe que é um desafio nesse período de pandemia e com essa situação que a gente está passando, onde todo mundo fica na dúvida e ninguém tem uma resposta definitiva sobre quando é que a gente volta ao normal, se é que teremos um normal, né? Mas as iniciativas de a gente mexer com vocês, quando eu falo vocês, eu estou me referindo principalmente a nossos alunos que estão aí nessa expectativa em casa, mas também querendo voltar para a sala de aula, querendo voltar para concluir seus cursos, né? É um momento de calma, de reflexão também, mas não pode ser um momento de acomodação. Então, queria parabenizar o professor Fernando e todas as demais iniciativas que a gente tem em nosso campus, em todos os institutos federais, as universidades, de nessa forma de live, nessa forma de bate-papo, né, uma hora dessa, vocês estarem com a gente aí, 26 pessoas, 27 agora, para a gente conversar sobre temas toda quarta-feira, provavelmente, se não houver mudança, o professor Fernando vai trazer um palestrante para cá. Eu me sinto honrado de ter sido convidado para abrir esse bate-papo, né? A gente tem aí um tempinho inicial. Eu trouxe algumas questões aqui para a gente fazer o que a gente chama de provocação, que são questões cotidianas e questões polêmicas, até polêmicas, na minha área de atuação principal, que é a segurança da informação. Eu vou falar aqui talvez uns 20 minutinhos, e eu peço nessa sistemática aí que vocês, já nos chats, comecem a colocar suas dúvidas. O professor Fernando, eu peço a gentileza de anotar e organizar aí, e a gente abre para o debate para conversar sobre isso, né? A gente fez semana passada com o pessoal do Campus Zona Norte um debate parecido com esse. A gente falou sobre privacidade também, eu e o professor Rodolfo, lá da Zona Norte, e a gente fez uma mesa redonda e debateu um pouco sobre a questão da privacidade, ou a falta de privacidade, e entramos muito na seara filosófica e sociológica da situação, para contextualizar, e até eu faço o convite lá no canal do campus,
youtube.com/ifrncnvídeos. No final aí eu deixo nos slides os links dos canais do YouTube, tem a gravação da semana passada. Hoje esse tema sugerido aí pelo professor Fernando e votado por vocês para a gente conversar, cibersegurança mundial, sua identidade e privacidade protegidas, né? E aí uma pergunta, e a gente já começa com a provocação com essa pergunta. Você se sente seguro hoje? Né? Ou como é que você se sente na hora em que você se expõe, o quanto você se expõe na internet, nas suas redes sociais, ou às vezes até se você não é nem tão ativo nas redes sociais, mas o quanto você está seguro, ou tem a sensação de segurança ao utilizar equipamentos ligados em rede. É essa discussão que a gente vai trazer agora. Trago alguns pontos que são notórios, acho que do conhecimento da maioria, acontecimentos que viraram notícia, e também algumas proposições, e no bom sentido, provocações, para a gente conversar ou debater aqui, e a gente sentir um pouco de como é que está esse panorama mundial. E a resposta a essa pergunta, sua identidade e privacidade estão protegidas ou não, cada um faz uma autorreflexão depois, e a partir disso pode tomar outros posicionamentos diante dessa sociedade digital, manter-se do jeito que está, ou então sentir-se satisfeito por se sentir minimamente seguro, né? Então a gente começa, para contextualizar, falar sobre esse mundo que a gente vive. É quase o mesmo início da semana passada, quando a gente discutia na mesa redonda, a gente falando da sociedade digital. Não tem como fugir. Nós estamos em um mundo conectado e pronto. Mesmo quando você está bastante longe de qualquer tipo de rede, você eventualmente, ou quase que a todo momento, você está precisando se conectar de alguma forma para ter acesso não só à informação, mas até aos serviços básicos, né? Você precisa ir a um médico, você de repente chega, tem um catálogo médico e precisa dos seus dados, você precisa ir no supermercado e ele pergunta se quer CPF na nota e você fica meio assim, e de repente diz, mas se você botar um CPF na nota, você vai ganhar prêmios, e você começa, será que isso dá certo ou não dá? Você sai na rua e de repente tem uma câmera que está ali filmando e você não sabe para onde está indo aquela imagem. Você tem o seu celular e você começa a escutar aquelas histórias que cada vez mais ganham forma de que são verdades e não teorias da conspiração, de que o seu celular está gravando o que você fala, está mandando o que você está digitando para outras pessoas. Cada vez mais você acessa equipamentos dentro da sua casa. Tivemos uma discussão muito forte aí recentemente nas Smart TVs que tinham câmeras que estariam gravando o áudio e até as imagens das salas, das casas das pessoas e enviando para alguém, ou alguém invadindo esses equipamentos e tendo acesso à privacidade. Então vamos começar, né, fazendo essa pergunta ou provocação, que não precisa responder, mas a gente vai discutir em seguida. Quem é você nesse mundo digital? É preciso que você saiba se você tem uma só identidade na vida real. Quando eu falo vida real, seria fora do mundo digital, e se você é uma outra pessoa dentro do mundo digital. Em todos os aspectos, mas principalmente o nível de segurança que você tem quando você se comporta dentro da sua casa, na rua ou na internet. Tem um filme bem bacana que eu assisti há algum tempo atrás, que não tem nada a ver com segurança e tem tudo a ver com segurança. Chama-se Um Homem Sem Face. E conta a história de um cientista, acho que tem mais de 10 anos esse filme, em que um cara que era uma pessoa extremamente equilibrada, mas ele descobriu a fórmula de ficar invisível. E assim, quando ele conseguiu ficar invisível, ele se transformou numa outra pessoa, passou a ter comportamentos que nunca teria antes, por exemplo, ficar bisbilhotando e entrando nas casas, vendo a intimidade das pessoas, cometendo crimes, porque não sabiam quem era ele. E aí a gente se coloca no local desse personagem, começa a pensar nesse anonimato. O que o anonimato faz das pessoas? Então, como é que você se comporta dentro e fora da rede? Essa é a primeira pergunta. Segunda, quem é você no mundo digital com relação à sua intimidade? Veja, antigamente as fotos mais sensíveis, se a gente pode chamar assim, né? Quando você... É isso mesmo, Fernando, o Homem Sem Sombra, exatamente, é o Homem Sem Sombra. Já, inclusive, acho que tem 2 capítulos, já saiu até a continuação desse filme, viu, Fernando? Antigamente tinha aquelas fotos que você
estava um pouco mais à vontade, ou na sua intimidade, com sua família, você guardava naqueles álbuns mais escondidos e as pessoas só viam quando vinham até sua casa e que tinham muita intimidade com você, você dizia, vou mostrar meus álbuns de infância e mostrava as fotos. E aí, no mundo digital, de repente, você pega esses álbuns, leva para uma rede social, disponibiliza publicamente ou para uma relação de 10, de 20, de centenas, de milhares de pessoas. E aí, como é que está a sua intimidade proposital ou intencional nesse mundo digital? Reflexão. E mais, mesmo aquelas imagens que você acha que ninguém tem acesso, mas que você armazenou de alguma forma numa rede social ou até num dispositivo que foi roubado, foi invadido e que essas fotos, entre aspas, vazaram. E aí, como é que está a sua intimidade nesse mundo digital? E por fim, não menos importante, ou talvez a parte mais importante, como você tem visto a sua privacidade e como você via, se você é velho o suficiente, como eu, para ter tido uma noção de privacidade antes dessa chegada da rede, da internet. Antes a gente pensava em privacidade como? Chegar em casa, fechar o portão, fechar a porta, você tem privacidade? E aí você entra na internet, acessa seus sistemas e redes sociais. Como é que é a sua privacidade? Quem é você e como está a sua privacidade? Na sua vida, na sua casa e nas redes sociais. Então a gente precisa começar a ver, para responder essas 3 perguntas, ou ajudar a responder. Cada um de vocês tem uma realidade diferente para responder isso aí. Primeiro a gente tem que ter claro que a sociedade conectada, ou o mundo conectado, é uma extensão do mundo real. Para com essa coisa de dizer que existe um mundo virtual. Não existe um mundo virtual. Existe um mundo real que você acessa através das redes de computadores. Mas lá tem pessoas reais que têm interesses e talvez um pouco até mais profundos ou mais intrusivos do que na sua vida pessoal real. Se você criar essa consciência de que o mundo digital é uma extensão da sua vida chamada real, você começa a perceber como é importante pensar em privacidade. E aí você começa também, na hora que você começa a perceber o que acontece nesse mundo digital, começa a se apropriar ou escutar casos que acontecem, pessoas que têm suas vidas destruídas porque se expuseram demais, porque tiveram suas identidades reveladas, sua intimidade invadida e sua privacidade devassada, você começa a ver que isso é um motivo de preocupação, sim. Né? E aí, esse slide eu usei na semana passada também, e acho bacana o comentário do Eric Schmidt, né, o ex-CEO do Google, que disse, e que quase todo mundo sabe que isso é verdade, outros acham que é verdade, e outros acham que é exagero. Que pena que tem gente que acha que é exagero, mas o fato é que existe um grande sistema de coleta de dados, de data mining, onde nós alimentamos diariamente com consultas, com buscas, pensamos que é um grande sistema filantrópico de ajuda para encontrar coisas na internet, se chama o Império Google, e o Eric Schmidt disse, nós sabemos onde você está, nós sabemos onde você esteve, nós sabemos mais ou menos até o que você está pensando. Que é isso? É bruxaria? Não. Isso aí é mineração de dados ou coleta de dados que você entrega para os sistemas que estão abarcados direto ou indiretamente no Google. O Google é o vilão da história? Não. A dimensão de dados que estão depositados nas plataformas do Google é maior porque ele oferece mais serviços. Mas aí, quando a gente pergunta o que eu permito que saibam de mim, já que a gente acha, ou que alguém ainda acha que o Google não coleta essas informações. E aí, então, a gente, eu convido vocês a, quem não tem, tentar instalar, e quem tem, visualizar uma nova instalação, a quantidade de informações que um app solicita na hora de você instalar um app novo no seu celular. Eu tive uma experiência recente, fui instalar aquela lanterna no meu celular. Eu queria somente um aplicativo que eu apertasse e ele acendesse o LED na minha câmera. E fiquei surpreso porque pelo menos 5 apps queriam acesso à minha rede Wi-Fi, à posição onde eu estava, a minha agenda, a minha galeria de contatos para acender o LED no meu celular. Pois bem, veja aí, só um print rápido do Facebook, quando você aceita
Então, você permite que se tenha acesso na hora em que você instala o app do Facebook no seu celular. Tudo isso é reflexão, não estou querendo demonizar as grandes instituições, nem criar em vocês um medo que tornaria vocês pessoas fora dessa sociedade digital. Mas quero levar uma reflexão sobre, na hora em que você tem a sua privacidade, identidade devassada ou descoberta, e que você diz, onde foi que eu errei, onde foi que eu disponibilizei tantas informações? Saibam que existe um preço na hora em que você acessa serviços, em tese, gratuitos, que de gratuitos, de fato, não tem nada. Beleza? Então, essas aí as reflexões iniciais, e a gente vem para o balizador, o divisor de águas da privacidade, até a chegada desse cara que está aí no slide de vocês, o Edward Snowden. Muita coisa se chamava de teoria da conspiração na segurança. Eu confesso, e peço desculpas se isso é muito chega a chocar alguém, eu confesso que eu fiquei de alma lavada quando o Snowden falou que existia de espionagem no governo americano, e muita gente ficou perplexa, porque até 2013, na realidade eu comecei a trabalhar com segurança da informação em 1998, né? Não é porque eu sou velho, não, porque eu comecei cedo. Mas o fato é que nós éramos meio que, nós, quando eu falo profissionais de segurança da informação, meio que o patinho feio da história, ou pessoas paranoicas que diziam, cuidado, consenso, que o quê? Não é possível, o governo não está interessado nos meus dados, enfim. O fato foi que o Snowden trouxe à tona técnicas, ferramentas, softwares e hardwares usados pelo Serviço de Inteligência americano, que nem mesmo os filmes mais sensacionalistas do MacGyver, do 007, do FBI, tinham uma coisa tão exagerada ou parecida, próxima do que se usava na prática. Grampos feitos nos cabos de dados por trás dos monitores, nos fios dos monitores que saíam para pegar a imagem, jogar por infravermelho para um grampo em outro canto, coisas assim, bem mirabolantes mesmo. Enfim, depois se vocês quiserem olhar, no final aí tem o slide com os meus canais no YouTube, e um deles tem pelo menos 3 palestras que eu falei em cima desse caso na época. Há 7 anos atrás, eu falei do NSA Playset, né? Eu mostrei iniciativas que reproduziam reproduziam os softwares que foram apresentados pelo Snowden, e também falei na época sobre privacidade, acho que foi numa Campus Party em 2015. Depois eu passo para vocês. O que eu quero agora que vocês me acompanhem nessa reflexão na hora em que você percebe o nível de intrusão ou de bisbilhotice de um governo na vida dos cidadãos, como foi apresentado em 2013, nós percebemos que, de fato, nesse mundo conectado, a privacidade é cada vez mais uma ilusão. Isso parece forte, mas cada vez mais não é. Então não é a questão de vou participar ou não vou participar porque quero ou não quero que minha privacidade seja invadida. Eu começo a inserir o ponto forte da conversa da gente dessa noite. Você precisa estabelecer limites, estar ciente dos riscos que você corre e tentar utilizar de medidas que mitiguem essas tentativas do jeito que é na vida real. Veja que a gente, mais uma vez, faz um comparativo da vida real e da vida, entre aspas, virtual. Não sei nem como é que está meu tempo, viu, Fernando? Depois, deixa eu olhar aqui, acho que eu já estou quase estourando aí meu tempo, mas... Não, está de boa aí, pode ficar à vontade. Tranquilo, né? Então, vou continuar aqui nessa provocação, vocês mandam aí as perguntas para o Fernando, mas essa ideia inicial é levar vocês a uma reflexão sobre que você fora do mundo conectado, você sai na rua, você pode ser assaltado, você sai na rua, você pode ser sequestrado, você pode ser furtado, você deixa o seu veículo, sua bicicleta, sua moto, seu patinete, o seu carro do lado de fora, alguém pode passar e levar. Você tem pessoas do seu convívio que estão vulneráveis ou até estão dentro de suas casas e são assaltadas ou são furtadas fisicamente. O mundo, entre aspas, virtual traz
situações ou possibilidades iguais ou piores que essas, e nós precisamos ter essa noção. Como nos protegemos na vida real, ou tentamos nos proteger, também existem mecanismos na nossa vida digital. Então, uma pergunta e talvez até respostas aí, provocativas sobre como é que sabem tanto sobre mim e por que querem tanto saber coisas sobre mim. O fato é que hoje a riqueza do mundo não é mais o ouro, não é mais o dinheiro, não é mais o petróleo, embora isso tenha um valor bem significativo. Hoje o tesouro do mundo se chama dados, informações na realidade. O dado sem estar processado, ele não é nada. Informações extraídas de dados. Quem detém o maior volume de informações detém o poder. Por quê? Porque se todo mundo está no mundo conectado e eu tenho dados da maioria dessas pessoas, eu tenho maior possibilidade de manipulá-los, de conseguir chegar de fato nos pontos fracos de cada pessoa, oferecer o produto ou utilizar de técnicas aí para ir no ponto fraco dele e conseguir o que eu quero. Esse é o grande tesouro. E o fato, e aí é onde a gente precisa encaixar com o início da nossa conversa aqui, nós armazenamos hoje voluntariamente nossos dados nas redes sociais. O fato é que os governos hoje abertamente, embora usem técnicas também escondidas, né, maquiadas, eles espionam e sabotam um país ao outro. Existem diversos relatos aí de acontecimentos recentes e até atuais sobre cyberespionagem, cybersabotagem. O fato é que vários governos, e principalmente o governo americano, obriga empresas a manterem portas dos fundos ou backdoors em equipamentos e serviços e até ameaçam empresas que não entregam possibilidades de acesso à informação nos equipamentos que nós compramos e achamos que estamos seguros. O fato é que nós estamos aí meio que embasbacados com a comunicação, com a computação em nuvem. Isso é bom pela questão você tem a possibilidade de ter um custo menor e você tem uma contingência, um plano para recuperação de dados no caso de sinistros, porque seu dado está espalhado e replicado dentro de uma nuvem. Mas onde é que estão esses dados? Onde é que está essa nuvem? Ninguém sabe de fato. Quanto mais isso se pulveriza e isso se espalha, mais existem pontos de armazenamento que podem estar bem protegidos ou não. E aí chega a internet das coisas, a IoT, com equipamentos extremamente pequenos que tentam ou dizem que vão nos ajudar a melhorar nossas tarefas diárias, mas trazem com eles softwares e hardwares que não foram pensados, em sua maioria, em segurança e tornam equipamentos que estão muito próximos a nós tão ou mais vulneráveis do que aqueles que nós achamos que estão protegidos. Eu vi agora há pouco no chat, vocês falaram, o Gustavo colocou, né, que o Mark Zuckerberg, ele tapa a câmera do notebook. Pois é, aí você vai, segue o Zuckerberg, tapa a câmera do seu notebook, você pega o seu celular e desliga ou tapa a câmera do seu celular, mas aí de repente você começa a usar um óculos bacana, né, um Google Glass, alguma coisa desse tipo, né, que começa a se popularizar, e você simplesmente começa a andar e as pessoas visualizam o que você está vendo por aquela câmera. Você tem um filho, por exemplo, bota uma babá eletrônica dentro de casa para monitorar se o menino acorda ou não, integrado ao seu sistema Wi-Fi, integrado à sua rede de fora para sair e visualizar. Isso é uma praticidade bacana, mas também você dá acesso a pessoas invadirem a sua intimidade e visualizarem o quarto do seu filho, visualizarem suas áreas internas, e aí vem a questão da privacidade e intimidade, mais uma vez, escrachadas em função de uma praticidade que a gente queria ter. E aí, o capitalismo, sistema que a gente convive aí na sua grande maioria no mundo, ele traz junto com ele muitas estratégias obscuras, tanto de manutenção de poder, como de tentativa de aumento de lucro, qualidade dos equipamentos cada vez piores, falta de investimento em dispositivos de segurança e, como não poderia deixar de ser, falta de ética nos que produzem e nos que mantêm sistemas ligados a esses, digamos, aos governos, né, a gestão capitalista da maioria dos países. Tudo isso são provocações para a gente pensar. Bom, pessoal, aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. Eu cito, eu trato eles em pelo menos umas 8 palestras já no canal youtube.com/segurança de redes,
que são todas elas, cada uma delas dava para a gente bater um papo a noite toda aqui, mas eu vou falar superficialmente para a gente encerrar esse primeiro momento e a gente começar a conversar. Mas o fato é que hoje, na realidade, o que a gente tem chega a ser estarrecedor quando a gente começa a discutir identidade e privacidade, como é o tema da nossa conversa. Eu falei aí em 2015, tem 5 anos, mas ainda existe isso, né? Uma coisa chamada Google Kill Switch, o fato quando você aceita a instalação do Android no seu smartphone, eu acho que todos que têm smartphone com Android aceitaram, senão não estariam utilizando o seu smartphone, você habilita o Google Kill Switch. O que vem a ser isso, quem não sabe ainda? Você diz, né, eu aceito que, se por acaso houver um malware no meu celular, o Google entre no meu celular sem o meu consentimento e me livre do mal que está nele, para evitar que eu seja proliferador, que seja tenha meu sistema comprometido por um malware que foi instalado lá do Google Store. Aí vem a questão, que não tem respostas, o Google pode acessar o seu equipamento? Pode, porque tem um Kill Switch. O Google utiliza isso para remover malwares e nos proteger? Sim, há vários relatos disso. O Google utiliza isso para adicionalmente coletar dados ou até acessar informações e até dispositivos, câmera, voz do nosso celular para outras situações? Não sei, não faço ideia, mas o mais importante não é saber se ele faz, é saber que ele tem a possibilidade de fazer. Como podemos nos proteger? Não podemos. Aceitamos e estamos nessa sociedade digital. De forma complementar e também igualmente perigosa, o Carry IQ, falei numa palestra em 2016 sobre isso aí, é pior do que o Kill Switch. Várias empresas de telefonia passaram a instalar nos seus firmwares, ou seja, você compra um celular de uma operadora e já vem instalado o Carry IQ. Os caras descobriram, apertaram, o Trevor Berbick, um cara descobriu isso e quis denunciar e foi inclusive ameaçado, até que as empresas disseram, chegaram até uma empresa chamada Carry IQ e ela disse, não, eu não estou fazendo nada ilegal. Diversas operadoras de telefonia me procuraram para instalar isso. O que é o Carry IQ? Rapidamente, para a gente passar para o próximo tópico. Carry IQ é instalado no firmware, você não pode desinstalar o firmware, senão você perde a garantia do seu celular, né? E que coleta informações do seu celular e manda para a sua operadora. Quando as operadoras foram imprensadas, né, foram perguntadas e indagadas sobre por que mandaram contratar o Carry IQ para instalar nos seus filmes, elas disseram, queríamos coletar informações para melhorar a experiência dos nossos usuários. Volta à mesma questão. Se ela faz isso para melhorar a experiência, ótimo. Mas a dúvida ou a questão que fica sem resposta é, ela pode utilizar para outras coisas? Sim. Ela pode coletar dados sobre nossa intimidade, nossa privacidade? Sim. E aí a gente fica vulnerável e não sabe o que fazer. É equivalente a você ter, vamos lá para o mundo real, né? Você tem sua casa, contrata uma empresa de segurança e uma das coisas que ela diz, me dê a chave da porta da frente da sua casa. A pessoa que está ali por trás, ela de fato tem boa índole para só entrar se houver um sinistro ou uma suspeita de crime, ou se você estiver viajando, a pessoa que está ali por trás pode ter falta de ética e entrar na sua residência e de repente ter acesso à sua privacidade. E por aí vai, vamos lá, para a gente terminar esse primeiro momento dentro do tempo aí, mas, por exemplo, nós temos aí uma demandada ou uma migração, acho que irreversível para a VoIP. Nós tínhamos até pouco tempo atrás um cenário em que as pessoas falavam muito pelo telefone, depois passaram a usar muito o telefone celular e depois passaram a usar a internet, que era extremamente cara, porque o sistema de telefone celular não foi projetado nas suas primeiras gerações para comportar tráfego de voz. Aí você pagava o 2G, o 3G, o 4G, que nada mais era do que uma estratégia para você codificar voz usando o sistema de telefonia celular. Tudo converge agora para o contrário. Cada vez menos as pessoas falam em telefones físicos, convencionais, analógicos e celulares, e mais utilizam os dados. E quando precisam falar, usam o VoIP, que é mais confiável e trafega em cima de IP. E isso faz com que a possibilidade de grampos para captura de informações utilizando sistemas VoIP seja mais simples ou mais possível do que o grampo em telefonia celular. Eu falo sobre isso também em uma palestra sobre
grampos em telefonia celular, acho que 2017 ou 2018, está lá no canal. O SPIT é uma tendência, né, o spam sobre telefonia VoIP, e aí vem a polêmica do uso de RFID, ou radiofrequência, ou Very Chip, você implantar chips no corpo das pessoas, isso ajuda você não ter que levar documentos, mas por outro lado você aumenta a possibilidade de monitoramento dessa pessoa, de saber onde ela está, o que ela faz. Então é uma questão que você precisa ver o limite da sua privacidade pela facilidade. E aí a gente entra na seara das casas inteligentes. Nós queremos conforto, sim. Eu quero bater palma ou falar e minha luz ficar mais clara ou mais escura. Eu quero ir chegando em casa e mandar minha cafeteira esquentar meu café, o meu micro-ondas aquecer minha sopa, mas ao mesmo tempo, o quão vulnerável esses sistemas estariam ou estão para que pessoas que não sejam eu acessem essas informações ou esses equipamentos que estão dentro de minha casa. Não sei se vocês sabem, mas um caso que ficou bastante conhecido há uns 4 anos atrás foi numa feira de casas inteligentes, onde, né, os atacantes aí, os hackers, como queiram chamar, eles invadiram as geladeiras inteligentes e utilizaram elas como usaram elas para fazer ataques de negação de serviço distribuída. Fizeram uma grande rede de botnets usando geladeiras inteligentes. Então, é uma questão para a gente pensar. Vestíveis, o wearables, né? Eu vou deixar aí Fernando é mais internacional do que eu, para wearables, os vestíveis, né? É uma tendência que a gente tem aí, ter equipamentos, smartwatch, coletes, roupas que são inteligentes ou não, né? Medidores de como você está, e aí isso é bom na hora que você tem equipamentos médicos, por exemplo, que coletam sua temperatura, verificam sua pressão, informam seu médico. Mas o quão dependentes disso, ou o que se pode fazer, por exemplo, maliciosamente, de fora para dentro e transformar isso numa arma contra você. Nós tivemos um incidente muito, muito grave, que felizmente não foi às vias de fato, que houve uma intervenção antes da apresentação, mas nos maiores eventos hackers do mundo, a DEFCON e Black Hat, que ocorrem em Las Vegas anualmente, aí mais ou menos em agosto, alguns anos atrás, um cara simplesmente escreveu uma palestra onde ele iria mostrar em tempo real como você sabotava um equipamento de marca-passo utilizando jamming em radiofrequência para matar um cara que estava com o marca-passo ao vivo, né? Então, você vê o nível de situação que a gente está submetido, né? Felizmente, eu até não sei se é felizmente, ocorreu aí uma situação meio inusitada, isso ocorreu nos Estados Unidos, e esse cara que tinha menos de 40 anos, faltando uma semana para o evento, ele teve um infarto, ou infartaram ele, não sei, mas ele não apresentou a palestra. Enfim. E aí eu falei sobre CFTVs, babás eletrônicas. Para quem quer explorar um pouco mais disso aí, eu convido a ver o Shodan, né? Shodan, para quem não conhece ainda, shodan.io. Não vão olhar agora não, senão vocês perdem aí o resto da palestra. Anota aí depois e dê uma olhadinha. Quem não conhece ainda o que é o Shodan, é um Google que busca por equipamentos vulneráveis ligados em rede. Olha que bacana. Então você vê o Shodan, acho que eu não tenho muito tempo não, mas deixa eu vir aqui na minha... mostrar aqui para vocês. Pode ficar à vontade, Henrique. Pode ficar à vontade. Acho que o pessoal com certeza está gostando, viu? A galera está comentando aqui no chat, está gostando muito. Deixa eu abrir aqui o navegador. Opa! Eu acho que... Deixa eu ver aqui se eu abro o navegador. Depois eu mostro para vocês. Está meio desconfigurado aqui. Mas, enfim, vou deixar aí na curiosidade de vocês. Obrigado, Fernando. Shodan.io. Você vai lá, coloca curras novos. Aí ele começa a mostrar, nesse momento, quais são os principais equipamentos ligados em rede que estão, por exemplo, com a senha, login e senha default. Você bota um equipamento, câmera, web, padrão tal, com senha admin, login admin sem senha. E aí você, por exemplo, descobre equipamentos de rua, mas também nas casas, sistemas da IoT com senhas abertas e por aí vai, né? Então, essa o Shodan, inclusive, vive trocando peraí que eu baguncei aqui meus slides, tá aqui, tá bom. O Shodan, inclusive, vive trocando de domínio
Só um segundinho que eu baguncei aqui o meu joia. Porque ele tem sido considerado uma estratégia que incita ou estimula as pessoas a invadirem dispositivos informáticos dos outros, que é crime, por exemplo, no Brasil, o artigo 156A do nosso Código Penal, invadir dispositivo informático protegido por senha. Lei Carolina Dickmann, né? Então, o Shodan, ele mostra o quão vulneráveis estão equipamentos de IoT, equipamentos ligados em rede. E a gente, adiantando um pouco mais, a questão do esse IP Control, né? O que foi isso aí? Os caras fazem competição para ver quem faz a maior trollagem invadindo câmeras IP de pessoas comuns. Olha que interessante, né? Para não dizer patético, né? Os caras vão lá, invadem a câmera do cara, e o cara está dormindo, e ligam o som e acordam ele gritando de noite, e o cara não sabe o que está acontecendo. É esse nível de vulnerabilidade, mas também de aberração que a gente vê hoje, numa facilidade que deveria existir na nossa vida, se transforma num motivo de trollagem, né? Veículos conectados, também já falei sobre isso recentemente, e é uma preocupação à parte. Os veículos da Chrysler, por exemplo, um cara fez a demonstração de que conseguia destravar os freios com ele em movimento, porque o freio era ligado na rede do carro, e o cara invadia o carro com ele em movimento, e o cara pisava no freio e ele não funcionava. E aí a facilidade pode se transformar num problema. Automação de sistemas críticos, sistemas elétricos, sistema de proteção à vida, hospitais, grampos ilegais, legais ou ilegais, aí os principais equipamentos usados pela nossa Polícia Federal, por exemplo, ao longo da história, né? Quantos relatos, por exemplo, de instituições ou provedores ou estabelecimentos que ofertam internet grátis e, na realidade, fazem ataques man in the middle, ataques para capturar a senha dos usuários. Tivemos casos aqui muito próximos em nossa região, de provedores que usaram essa técnica para cometer crimes. E a criptografia é uma pergunta muito frequente, se a criptografia ela é uma solução para nossos problemas ou um paliativo. E o fato é que criptografia, guarda bem isso, ela não é a solução para os problemas, mas sem ela a gente já está vulnerável de cara. Eu fui muito feliz quando, falando sobre invasão a disposição, acho que estava falando, ou era do Twitter ou era de smartphones, na Campus Party 2014 ou 2015, eu não estou lembrado. Mas o fato é que uma pessoa, no final da palestra, me perguntou: professor, e aí? Quer dizer que se a gente usar HTTPS, nós estamos seguros? Aí eu dei aquela freada, né? E aí eu uso um termo que eu sempre uso nas aulas de segurança, que meus alunos que já foram meus alunos devem saber, que eu digo talvez ou depende, porque segurança não é um status definitivo, é uma questão provisória. Você não pode usar nada hoje conectado sem criptografia, mas usar criptografia não lhe dá a segurança plena. E aí eu fui muito feliz porque eu falei muito bem do HTTPS e em seguida, acho que pouco mais 6 meses depois, houve um ataque, um problema chamado Heartbleed, né, que eu falei na Campus Party seguida sobre isso, onde se descobriu uma falha muito grave na versão, no OpenSSL, que é usado no HTTPS, e também o que aconteceu, todo mundo que usava HTTPS com OpenSSL, e isso estava em quase 70% dos servidores web do mundo, estavam vulneráveis a essa falha. E se não usasse HTTPS, era pior. E podia usar uma outra coisa? Não, porque certificados que não sejam baseados no OpenSSL eram muito caros e eram não tão operacionais. Então, criptografia não é uma solução, é um paliativo. Vamos fechar e vocês já podem colocar as perguntas aí, quem quiser também abrir a câmera, o microfone para conversar em seguida. Eu quero só fechar com essa reflexão que eu sempre falo nas aulas de segurança, começo na realidade nas aulas de segurança da informação falando sobre essas máximas que são sempre pilares que a gente precisa pensar. Nenhuma corrente é mais forte que seu elo mais fraco. Ou seja, não adianta proteger a porta da frente se sua janela está frágil, não adianta fechar as janelas se você deixou um portão aberto. Então, o elo mais fraco sempre vai ser o local mais propício a você ter problemas de segurança física ou digital. Segurança é inversamente proporcional à usabilidade.
Gosto de falar isso também. Não adianta você botar 10 cadeados na sua porta, se na hora de sair atrasado, você vai chegar atrasado no trabalho que tem que tirar os 7 cadeados. Mas quando você se irrita e deixa sem cadeado, sua porta é arrombada. Você tem que ter um equilíbrio entre segurança e usabilidade. E um problema que não tem como fugir, as novas tecnologias já nascem com parte dos problemas clássicos de segurança, ou seja, não aprendemos, quase nunca aprendemos a lição com os problemas clássicos e trazem quase sempre novos problemas. E aí pegue todas, sem exceção, todas as novas tecnologias que vêm para nos ajudar a utilizar melhor esse mundo conectado e todas elas terminam trazendo novos problemas de segurança. Sugestão aí de leitura na pandemia, sugeri também na semana passada, o livro tem 9 anos, mas está muito ainda em voga a mensagem dele, A Ilusão da Rede e o Lado Sombrio da Liberdade na Internet. Foco principal desse livro, a tecnologia ela muda todo dia, mas a natureza humana não. Existem pessoas por trás e a índole das pessoas, infelizmente, às vezes descamba para a maldade. E aí, umas palavras finais complementando isso, o mau uso da tecnologia termina por desmerecer todo o crédito e esforço que se fez para chegar até ela. Não é o patinho feio, pessoal. A tecnologia não é o patinho feio. Mas o fato é que aprender a conviver com ela é um desafio diário. Usar a tecnologia tendo o mínimo de privacidade e segurança não tem fórmula e fugir dela não é o remédio, mas também precisa-se ter o dobro de cuidado na hora de se usar o mundo digital do que já se tinha ou já se tem quando você sai de casa ou mesmo quando você está dentro de casa, mas que existe um alto índice, aí uma probabilidade da sua casa, seu estabelecimento, ser vítima de algum problema de segurança. Beleza? Aí estão os principais contatos, e-mail, o site, o Segurança de Redes que vai para o canal no YouTube, Academia do Hacker Ético, que volta no 2º semestre, e os 3 principais canais. O primeiro aí, Segurança de Redes, como o próprio nome diz, principalmente com eventos na área de segurança, meu canal Ricardo Kleber com assuntos complementares de aula, e o canal do Campus Currais Novos, ou os principais vídeos que a gente tem colocado de nossas aulas e cursos no Campus Currais Novos, e FRN-CN Vídeos. Ok, pessoal? Então, vamos aí abrir a segunda rodada. Vou deixar com o Fernando para ele controlar ou coordenar aí o bate-papo da gente. Obrigado aí pela atenção e estou à disposição para a gente conversar. Beleza, Rick. Valeu, cara. Obrigadão mesmo. Acho que os meninos aí, eu tenho certeza, na verdade, que os meninos aí gostaram. O pessoal estava aqui bastante ativo aí no chat, né? E eu anotei uma porrada de coisa aqui, que eu fui lendo aqui as conversas e fui anotando aqui algumas coisas interessantes. E eu vou falar aqui rapidinho sobre o que anotei, tá? E aí a gente abre para o pessoal, quem quiser contribuir para esse segundo momento, com uma reflexão, ou com um pensamento, ou até com uma dúvida também, se tiver alguma dúvida, um questionamento a fazer aí para Rick, né, para Ricardo Kleber, que o cara é sensacional nessa área de segurança de dados, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar. Fiz algumas anotações aqui, como eu estava falando, e o cara estava falando, o pessoal estava se escrevendo aí no chat, me veio aqui alguns pensamentos, né? Primeiro, sistema de segurança, né? Sistema de segurança que a gente encontra, por exemplo, em governos fechados, como a China. A China tem aquele sistema de reconhecimento facial, né? Espalhado pelas principais cidades, né? Chinesas. Eu sei que o lado bom é a questão da segurança. Por exemplo, a gente pode, a partir desse sistema, detectar se tem alguém que simplesmente fugiu da cadeia, né, um bandido fugiu da cadeia e precisa ser preso novamente. E aí esse sistema ele pode detectar o local onde ele se encontra, né, para que a polícia possa ir até esse local e prender esse meliante. Assim como também, por exemplo, carros roubados, motos roubadas ou coisa do tipo, quando está passando, então esse sistema é capaz de detectar, né, esse material roubado e acionar a polícia para ir recuperar esse material roubado. É muito bom, né? Isso não se compara com relação o quão bom é um sistema desse tipo. O problema é, todo lado bom, né? Também tem um pouquinho do seu lado ruim, né? Existe também um pouquinho do seu lado ruim. Sempre, né? E aí fica... sempre, né? E aí você falou a respeito de questão de
de estarmos sendo rastreados, né? Quase que continuamente, né? No decorrer do dia, 24 horas por dia, né? 7 dias por semana. E aí eu fico pensando, o lado bom é a questão da segurança. O lado ruim, será que a gente pode confiar? Até que ponto a gente está seguro num sistema desse? Né? Os nossos dados estão sendo coletados a toda hora. E eu fico preocupado mais ainda quando se trata de governos fechados, né? Politicamente, como a China, por exemplo. Né? E aí, como é que a gente pode refletir sobre isso, né? Até que ponto esses sistemas realmente são seguros para a gente e inseguros ao mesmo tempo. Porque eu posso ter, como você falou, posso ter a minha vida sendo rastreada em 4 horas e, de repente, se eu tiver uma opinião contra o governo, né? Será que eu estou seguro? O sistema que foi feito para a minha segurança pode ser que seja o meu capataz, né? Capataz, desculpa. Pode ser que seja meu algoz. Exatamente, né? E aí eu levo essa reflexão aí para o pessoal também, né? Esse foi o primeiro ponto que eu anotei aqui. O segundo ponto, que Marx falou mais em cima, logo no início da Só um momento, Fernando. Pode falar. Fernando, você vai falar 2 pontos, aí eu respondo os 2 em seguida, não é isso? Pode ser. Você quer responder isso agora? Não, pode seguir. A gente conecta. Diga o segundo, pode dizer. Pronto. Segundo ponto. Você falou uma coisa que também o Max falou, e os meninos concordaram aí no chat, que é a questão da segurança. A segurança a gente sabe que hoje é o petróleo do mundo. Né? A maior riqueza nessa era, que a gente chama até de era da informação, é a riqueza do mundo. Questão de dados, de informação e toda esse leque, né, de coisas, né, de pontos. E ele falou a respeito do marketing digital. Então, a todo momento nós estamos sendo rastreados, né? E, de certa forma, é interessante, por quê? Porque às vezes você está procurando alguma coisa na internet e, através desse rastreio, as principais empresas de venda, de comércio, essas coisas, sabem do que você está precisando, né? Às vezes você pesquisa sobre, por exemplo, eu estou comprando novas coisas aí para o apartamento, aí eu estou pesquisando, sei lá, fogão, geladeira, essas coisas. E aí, do nada, quando eu estou no Facebook, aparece aquele anúncio, né? Pá! Né? Você tá, geladeira em promoção, você sabe? E aí você tá... Já aconteceu com algumas pessoas, comigo nunca aconteceu. Mas me falaram uma vez, estava com o celular desligado, falaram sobre gatos, e aí, quando foi entrar no Facebook, apareceu venda de ração de gato. Tudo de gato, era negócio de pet, parará, e a pessoa tinha falado do celular desligado, e aí você falou sobre as câmeras, né, das Smart TVs que ficavam ali espionando, quem estava assistindo. Será que nós também estamos seguros, né? Talvez sim, talvez não, né? Não sei. Eu estou trazendo esses pontos para a gente refletir um pouco, aí se você quiser falar alguma coisa a respeito. Eles estão conectados sim, Fernando. Tanto o reconhecimento facial, o sistema de monitoramento, com o marketing digital. Dá para a gente seguir uma linha de raciocínio aqui, encaixando os dois, né? Eu começo falando o seguinte, eu gosto de citar muito o professor Adriano Cancian, é um professor da Unesp, e é um cara que eu tenho muita admiração. Ele coordena até hoje, o grupo de trabalho em segurança do Comitê Gestor da Internet, na reunião de GTS, e eu conheci o Adriano Cancian em 98 para 99, lá no SSI, em São José dos Campos. Ele me deu meu primeiro mini curso de sabotagem de sistemas Wi-Fi, lá no ITA. O Adriano Cancian, todo ano a gente, infelizmente esse ano em função da pandemia não vamos nos encontrar, mas a gente se encontra nos eventos do Comitê Gestor da área de segurança. E o que ele vem falando nos últimos 2 ou 3 anos é que nós estamos enxugando o gelo na área de segurança. E ele disse que está cansado e quer deixar esse desafio para as novas gerações. Por quê? Porque a gente falava antigamente, você quer ter segurança, você coloque um sistema seguro e coloque um guarda para tomar conta dele. Aí depois você deixa um sistema seguro, bota um guarda para tomar conta e bota um cachorro para tomar conta do guarda, porque você tem que confiar mais no cachorro do que numa pessoa. E depois você diz, não, você tranca com a chave, bota um guarda, bota um cachorro, mas bota uma pessoa para dar conta do cachorro e uma câmera monitorando ele. Mas alguém está por trás dessa câmera monitorando o cachorro e pode ele ser... E aí se torna um ciclo sem fim, né?
Então, a gente vai para o que você conversou sobre o sistema de monitoramento. A China não é o sistema mais monitorado do mundo. Na realidade, inclusive, eu não sei se vocês sabem, o meu segundo tema de tentativa de doutorado, eu abandonei porque fiquei frustrado por não conseguir chegar no nível de precisão do melhor sistema atual de reconhecimento facial, que é do FBI. Eles gastaram quase 6 bilhões de dólares para fazer um sistema que chega próprio de perfeição. Então, na época eu estava tentando fazer um algoritmo de reconhecimento facial que conseguisse ser melhor do que o que existia, o FBI, ou eu ia ser Nobel, ou então eu abandonava o doutorado. E o fato foi que nessa época eu estudei bastante sobre isso aí, fiz até uma palestra, acho que em 2014 ou 2015, falando sobre isso, que envolve a questão do marketing digital também. E é preocupante como foi que os Estados Unidos conseguiu chegar a um nível de perfeição tão grande, com a ajuda de parceiros comerciais. Porque, veja, como é que você consegue melhorar um algoritmo de reconhecimento facial? Você tendo vários padrões. Quais são os padrões oficiais dos governos para ter os pontos? Você tem sistema eleitoral, você tem sistema de identidade, você tem sistema de seguridade social, mas quando você vai tirar uma foto, na hora que você vai tirar a sua identidade, você faz aquela pose séria, você está ali, né? Mas aí o fato é que, se você tiver de chapéu, se você tiver de óculos, se você tiver de barba, e onde é que tem um local que você voluntariamente coloca foto de barba, de chapéu, de óculos? Facebook. Né? Então, houve uma grande parceria entre o FBI e as redes sociais para coletar as informações dos cidadãos, primeiro os americanos, depois do resto do mundo, para identificar padrões que chegavam mais próximos a partir de você está de boné, você está de chapéu, porque você está sorrindo, você está triste, onde é que você coloca essa expressão? Nas redes. O Instagram também é uma realidade. Então, o fato é que é muito bom, como você falou, utilizar as câmeras CFTV, reconhecimento facial, para você identificar situações de risco. Nós temos aqui em Currais Novos uma polícia muito eficiente, recentemente, caminhada pelo Major Moacir, por exemplo. Eles instalaram câmeras em comum acordo com a TV CIDES e outras instituições aqui. O fato é que hoje, em 5 minutos, qualquer crime que acontece dentro da cidade de Currais Novos, a polícia está lá porque o monitoramento é efetivo. E o próximo passo é, de fato, colocar câmeras de melhor precisão nas rodoviárias para pegar o reconhecimento facial. O sonho do consumo é alguém descer na rodoviária, você pega o mapeamento facial, joga numa base de dados do Sistema de Segurança Pública, descobre que é um foragido, 2 minutos a polícia está lá e prende esse cara. Já está lá, tá. Muito bom. Esse é o benefício, como você falou, do reconhecimento facial da segurança. Mas aí eu vou mostrar o lado mal. Eu não vou falar a instituição, mas antes do IFRN, eu trabalhei em 2 outras instituições, uma pública e uma privada, e nós instalamos um dos melhores sistemas de monitoramento nessa instituição, para fazer uma varredura e dentro dela fazer uma identificação de crimes e tráfico de drogas no menor espaço de tempo possível. Houve um treinamento, e tudo estava instalado, e o que aconteceu? Nós recebemos a denúncia e verificamos, quando eu falo nós, porque a gente participou da perícia. Um funcionário que ficava na sala de monitoramento estava usando uma das câmeras do sistema da instituição, virando para a vizinhança da instituição e dando zoom nos banheiros para ver as pessoas tomando banho dentro do banheiro. Você vê? Que coisa, hein? Caramba. A gente teve que voltar para o cachorro. Botar uma pessoa para monitorar a pessoa que estava monitorando. Sempre vai ter alguém por trás que, infelizmente, está suscetível a se corromper, né? Ser humano, né, rapaz? Olha verdade. Só. Olha aí o que a gente... aquela máxima, né? A tecnologia muda, mas a natureza humana não. E o fato é esse. Aí, só para fechar esse assunto, você pegou 2 pontos, Fernando, sobre o marketing digital, né? Uma coisa que tem sido banida ou repudiada nos países europeus, e o Brasil teve uma experiência o ano passado que foi rechaçada, são os totens inteligentes.
Você está numa parada e lá tem uma propaganda e tem uma câmera ali filmando. E aquela câmera pega a sua fisionomia e tenta identificar a sua idade, seu padrão e, eventualmente, consulta bases de dados para descobrir qual é o seu perfil social e o que é o seu nível de consumo. E a propaganda é de acordo com o seu padrão de consumo. Então, isso é uma cidade muito preocupante, né? É bom, mas é ruim. Até porque também eu acho que você não dá permissão, né? Acho que ele pega esse já de forma automática, né? Pois é. E às vezes a gente nem se liga em dar essa permissão porque a gente não quer ter o trabalho de ler, geralmente tem um termo que você aceita, né? E você tá nem aí, deixa pra lá e assina, aceita porque tem que aceitar. E aí você mal sabe que tudo que você está fazendo está sendo coletado, né? Exatamente. Rico, vou fazer o seguinte, eu tenho alguns outros pontos aqui, mas eu vou abrir para o pessoal falar. Eu vi só uma coisinha aqui, eu vou só falar rapidamente, que algumas pessoas falaram aqui algumas coisas, e eu vou jogar a bola para essas pessoas, tá? Tranquilo. Patrícia falou que já teve a privacidade dela invadida. Patrícia é uma aluna nossa do primeiro período TSI. Ela está por aí, acredito eu. Se ela quiser sentir a vontade de falar do que aconteceu com ela, né? Se ela sentir a vontade de quiser falar, pode aí, de repente, contribuir com a gente para esse momento. Eu acho que Débora também falou que uma vez falou mal de uma pessoa e chegou até o Facebook dar uma solicitação de amizade ou coisa do tipo. Né? Não, pessoas com quem você pode fazer amizade, alguma coisa do tipo. Então, se ela também quiser falar, isso aconteceu com o Lidiane também, que ela estava comentando aqui no chat. Então, vou jogar isso aí para o pessoal. Uma dúvida de Sadat, que é a respeito de segurança, né? De segurança, se a senha digitada é mais forte ou mais fraca do que o reconhecimento facial. Aí eu vou deixar, caso o Sadat queira falar também, vou deixar aberto aí para ele falar. O Alisson falou que o iPhone, que graças a Deus poderia ficar tranquilo porque o iPhone é mais seguro. Será? Será que o iPhone é mais seguro? Tá? Então eu vou deixar aí. E para o pessoal que não conhece, eu acho muito importante o que você falou, Ricardo, sobre o HTTPS. Informação crucial, todo mundo tem que saber. Né? E aí, se de repente você quiser dar uma detalhada sobre o HTTPS, é a questão de conselho de você sempre utilizar links, né, sites que tem o protocolo HTTPS, precisa utilizar, na verdade, né, e fugir do protocolo HTTP, sem o OpenSSL por trás, né, fazendo a criptografia. Exato. E também acho que o Luan falou sobre roubar senhas de Wi-Fi, alguns aplicativos que roubam senhas de Wi-Fi. Acredito eu que sejam aplicativos colaborativos, em que você coloca a senha e aí várias pessoas do mundo colocam as senhas e aí você vai poder ter acesso a essas senhas. Não sei se é bem isso, mas acho que o Luan, se quiser falar, fica à vontade também. E acredito que Marcos também está querendo falar um bocado de coisa aí, que ele estava ansioso, acho que nem dormiu direito. Então vou deixar aberto aí para o pessoal que quiser falar, tá? Fiquem com vocês agora, pessoal. Pronto, agora vai com vocês. Vou deixar aqui, vou mutar meu microfone e tirar minha câmera. Ricardo, eu queria saber se o VPN ajuda muito nesses casos. Usar VPN. Quem está falando, Luan, né? Isso. Vamos lá. Luan, a VPN, para quem acredito que uma boa parte saiba o que é, VPN vem de Virtual Private Network. Ou seja, essa parte, viu? Então... eu tenho uma rede virtual privada. E quando a gente fala de VPN, a gente pode ir além, a gente pode também falar de proxies, rede de proxies encadeados, por exemplo, a rede Onion, que é a rede utilizada pela rede Tor, e também o uso de proxies com criptografia, e por que não a gente falar também de sistemas de comunicação usando criptografia, como o próprio WhatsApp e o Telegram. VPN, ou rede de proxies, ou sistemas de comunicação com criptografia ponto a ponto, são baseadas no seguinte: eu tenho certeza, ou pelo menos acho que tenho certeza, que de onde eu estou até onde a pessoa está falando, existe criptografia. E essa criptografia me dá um nível adicional de segurança.
Utilizar VPNs me dá um nível adicional de criptografia se você controlar os dois pontos, sim. Mas a questão é, quem é que está do outro lado? É de fato o sistema final, Luan? Por exemplo, a UFRN, por muito tempo, quando eu era gerente de segurança de lá, quando ela precisava acessar dados aqui do Séries Currais Novos, ela não tinha um link dedicado. Ela fechava uma VPN de Natal para cá e trafegava os dados por dentro. Isso é seguro por quê? Porque em todo o tráfego eu tenho garantia de criptografia. Então isso é uma VPN saudável, uma VPN confiável. O WhatsApp ou o Telegram, se estiverem fazendo o que estão dizendo que estão fazendo, porque a gente não tem como saber, entra no caso do iPhone também, que vocês falaram aí, segurança por obscuridade. Uma coisa é dizer, nós garantimos a segurança no meio do caminho. Outra é, será? Isso é segurança por obscuridade. Você confia num provedor de serviço e ele diz que está fazendo a parte de segurança. Então, uma criptografia do WhatsApp ou de uma VPN ponta a ponta, se você tem certeza que as duas pontas fecharam um canal de criptografia seguro, é seguro sim. Mas, Luan, por exemplo, se você quer acessar, que muita gente usa VPN para isso, você quer acessar um site de forma segura e você desconfia do seu provedor e você fecha uma VPN da sua casa até um servidor na rede, na internet, só para passar pelo seu provedor que você não confia, esse trecho está seguro pela criptografia da VPN, ou pelo menos está minimamente seguro, mas em determinado momento você vai abrir essa VPN para acessar a internet. Aí, nesse momento, você se torna vulnerável. Então, tudo depende de onde começa e onde termina a criptografia. Não sei se você está me entendendo, se me fiz entender, mas tudo tem que ter criptografia ponta a ponta. Por isso Sim, que, na minha opinião, entender, sim. o HTTPS, se botar um certificado válido, legítimo e confiável e não tiver furo no SSL, é mais confiável porque você sabe que entre você e seu banco, entre você e seu webmail tem uma criptografia segura, do que de repente você acessar um site HTTP, mas fechando uma VPN até uma unidade intermediária. Mas quando você abre ali e passa para o seu site, você perde a sua garantia de segurança. Só para fechar esse assunto, já que a gente falou do WhatsApp, porque eu falei que, em tese, o WhatsApp é seguro se ele se prestar a fazer o que diz fazer. Ele disse que a criptografia ponta a ponta é garantida, mas, tecnicamente, o WhatsApp pode fazer um procedimento que nós chamamos de man in the middle, ou seja, um homem no meio. Se o WhatsApp quiser, já que ele sabe que eu sou usuário e, por exemplo, estou falando no WhatsApp com o Luan, que é o usuário, ele pode dizer para o Luan, você está fechando um canal de criptografado com o Ricardo e dizer para mim, você está fechando um canal criptografado com o Luan. Mas, no servidor dele, ele fechar as duas pontas e no tráfego ele abrir no meio do caminho esse tráfego e fazer um grampo. Então você acha que está seguro e não está. Criptografia só tem um mínimo de segurança quando você controla as duas pontas. E VPN está nesse bojo, tá certo, Luan? Certo. Eu particularmente acho que o WhatsApp não é tão seguro assim, porque se você for perceber, tem vários outros aplicativos que pegaram a base do WhatsApp e fizeram uma versão diferente do WhatsApp, como o GB WhatsApp, o WhatsApp e por aí vai. Você pode criar um ataque ao WhatsApp, por exemplo. Você faz um app, não vai fazer não, viu, que isso é crime. Você faz um app e fornece, por exemplo, ao Fernando. Isso aqui é o WhatsApp, Fernando. Aí você vai, aquele app não fecha um túnel com o WhatsApp, fecha com seu equipamento. E seu equipamento fecha com o WhatsApp. No meio do caminho você abre a criptografia, faz o grampo e passa para Fernando. Tecnicamente, isso é difícil? Mas se é possível, segurança é uma questão de possibilidade de tentar ter. E às vezes o próprio detetor, como por exemplo o WhatsApp, ele pode muito bem coletar essa informação no meio do caminho, se ele quiser. Ele pode e diz que eu acho que ele faz. Mas ele pode. Eu tenho quase certeza que ele faz isso aí. Ele disse que não faz, mas eu tenho quase certeza que faz. Né? Senão eles, quando teve aquele problema aqui no Brasil, né? Que pediram para o WhatsApp quebrar o sigilo de uma conversa, né? Pô, se você quebra o sigilo, é porque você tem aquela conversa. Isso.
Então, de fato, não é uma conversa que só quem tem é a pessoa, né? E a pessoa que estava conversando e a outra pessoa, né? Que estava no meio da conversa, as duas pessoas. De fato, não são só elas duas que têm aquela conversa, que devem ter aquela conversa, né? Então, tem uma terceira pessoa. O WhatsApp, ele está armazenando aquelas informações. Então, quando você pede para quebrar o sigilo, é porque ele tem aquela informação. Então, de certa forma, ele está coletando aquilo ali. Que é uma coisa que eles dizem não fazer, né? Então, acredito eu que eles fazem. Fernando, eu acho que teu microfone está cortando. Não sei se é só eu que tô... Tá escutando agora? Todo mundo está ouvindo? Foi mal. Vocês estão ouvindo, Fernando? Oi. Tá escutando? Tá cortando aí, né, Ricardo? Tá. Peraí. Charles está dizendo que estão hackeando o seu microfone. Acho que sim. Ainda tá ruim? Então vai passar não? Pronto, eu acho que melhorou. Sim. Melhorou? Então, é o que eu estava falando, né? Acredito eu que o WhatsApp, ele coleta essa informação no meio do caminho, sim. Porque senão não faria sentido eles quebrarem o sigilo das conversas, que a justiça pede, né? Algumas situações como aconteceu aqui no Brasil, né? Da justiça pedir que o WhatsApp quebrasse o sigilo de uma conversa. Faz um tempinho já, não lembro qual foi o caso. Mas eu lembro que repercutiu bastante isso aí. A questão aí vamos voltar para o que a gente falou lá no início sobre o kill switch e sobre o carry key. O importante não é eu acho que o WhatsApp faz ou se ele faz ou não, mas é a possibilidade dele fazer que deixa a gente incomodado, né? Isso, exatamente. Deixa eu só falar aqui uma coisa a respeito do que o Sadar perguntou. Senha digitada e reconhecimento facial, qual dos dois é mais seguro? Essa pergunta eu acho que eu posso até responder. Acredito eu que, eu tenho certeza, eu posso dizer com propriedade, que a senha digitada em comparação aos dois, né? Senha digitada e reconhecimento facial, a senha digitada é melhor, é mais segura. O reconhecimento facial ele só é seguro quando a câmera ela detecta profundidade, né? Por quê? Porque ela vai saber se tá ruim ainda. Vixe Maria, peraí, deixa eu tirar aqui o... Melhorou? Fernando, também tá ruim aqui o seu áudio. Deixa eu tirar aqui o fundo de ouvido. Melhorou? Tá ruim ainda? Tem pelo menos 3 pessoas dizendo que também tá vendo ruim. O Marx, o José Felipe e a Lidiane. E o Luan. Oi. E agora? Charles está dizendo que é a chuva. Tá chovendo aonde, Charles? Aqui em Correio Nova tá chovendo. Não tá chovendo mesmo aqui, viu? Natal. A minha internet também tá ruim? Mas tá dando para ouvir agora? Melhorou? Melhorou um pouco. Tá um pouco robotizada, mas tá boa. Pronto, eu vou tentar então falar devagarzinho. Respeito da senha digitada e reconhecimento facial. O mais seguro é a senha digitada. O reconhecimento facial ele só é seguro quando a câmera ela consegue detectar a profundidade, né? Tem câmeras que elas capturam, além das dimensões X e Y, também capturam a dimensão Z, né? São as famosas câmeras que possuem o recurso depth, né? Profundidade. E aí, com esse recurso, sim, dá para a gente ter uma maior segurança. Porque o que acontece? Se você pega uma câmera que captura somente X e Y, né? X e Y, você pode simplesmente pegar uma foto da pessoa, colocar na frente da câmera e ele vai desbloquear o aparelho, o dispositivo. Que foi o que aconteceu aí quando surgiu esse recurso em alguns celulares da Samsung no passado. E aí a Apple apareceu primeiro com a câmera, né, do iPhone, que fazia justamente o que eu estou falando. Ela captura essa outra dimensão, a Z. Né? Então ela consegue capturar profundidade. E aí sim, com profundidade tem como você ter uma maior segurança. Por quê? Porque além de você detectar o X e o Y, você vai detectar também, ó, por exemplo, o nariz, qual o tamanho do nariz em comparação com o rosto, né? O tamanho, né, do nariz, a orelha, que ponto fica a orelha comparando aqui em relação ao nariz, e por aí vai. Tá?
Mas se não tiver câmera que capture a profundidade, não vale a pena, você não utilize reconhecimento facial, porque é uma furada. Beleza? Então, essa aí é a dúvida de Sadat. Acabei tirando porque, como eu estudo essa parte aí de reconhecimento de padrões, né, utilizando o processamento de imagem, aí eu poderia responder isso aí com propriedade. Mas era isso. Se quiserem continuar aí, podem continuar aí tirando dúvidas aí e falando aí a opinião de vocês. Pode abrir o microfone aí, galera, viu? Não fiquem tímidos, não. Boa noite, Ricardo Kleber. Fernando, seu áudio está tão ruim que eu não consegui entender nada. O áudio também de Fernando não estava tão bom, não. Eu consegui escutar razoavelmente, entendi, mas estava cortando um pouco. Mas escutei a mensagem toda. Tá, Boa noite, Ricardo. mas não consegui entender em partes. Certo, mas eu acho que quando vocês forem assistir, né, depois da gravação, acredito eu que como é o servidor do Google que está gravando, né, e aí acredito eu que não vai ter essa picotada, né, porque depende muito agora da internet de cada um, né, para receber essas informações em tempo real. Boa noite, Ricardo Kleber. Tá me ouvindo direitinho? Tô sim, Marcos. Primeiramente, é um prazer estar aqui nessa reunião com vocês, nesse debate, que faz tempo que eu acompanho o seu trabalho a respeito de cibersegurança. E eu tenho uma pergunta, aliás, na verdade eu tenho várias perguntas. Você está conseguindo compreender direito, né? Agora eu acho que o áudio do Marcos acabou aqui para mim. Como é que tá para vocês? Você está conseguindo compreender? Aqui está dando para ouvir. Tá? Se qualquer coisa, Fernando, repassa a minha fala para ele. Tá dando para ouvir, Fernando? Tá dando para ouvir, legal. Pronto. É o seguinte, eu queria saber, Ricardo Kleber, em uma hipótese, hipoteticamente falando, se houvesse uma tecnologia, já pegando o gancho da criptografia, se houvesse uma tecnologia capaz de decodificar a criptografia dos bancos, que são baseados em números primos, o que seria possível em escala global representar esta descoberta? Max, eu vou pedir uma coisa, eu escutei parcialmente. Você pode escrever no chat aqui a pergunta? Escreva aqui no chat. Tá bom. Deixa eu ver se eu entendi. A respeito do que, Max? Dos números primos, descoberta do sistema dos bancos, padrão, né? Descoberta do padrão dos números primos. Se isso aí, de certa forma, influenciaria na criptografia a nível mundial. Acredito eu que seja isso. É isso mesmo, Max? Eu acho que ele está escrevendo aqui no chat. No chat acho que fica mais legítimo. Tô escrevendo no chat aqui. Vou escrever no chat. Beleza. Graziele está me perguntando aqui qual a empresa do meu Wi-Fi. Você fala o meu link internet? Meu Wi-Fi é da rede... O acesso à internet, é isso, Grazi? Eu estou usando atualmente o N5. O Wi-Fi interno é uma rede fechada. Eu não uso o AP do provedor para a rede interna, não, por questões de segurança. Só me lembra depois aí um ponto que Débora falou aqui no chat, e eu acho interessante demais o que ela falou aqui, para a gente depois debater aí rapidinho, tá? Depois do questionamento de Márcio. Fernando, eu acho que o teu vídeo para mim está travado aqui, o teu áudio chegou picotado. Eu estou aguardando ainda aqui para responder. O Marcos, acho que ele está escrevendo no chat aqui para responder a questão do Marcos. Eu só vi que tinha a ver com segurança do sistema bancário, mas estava bastante cortado. Ele deve estar terminando de escrever, deve aparecer aqui. Eu vou adiantar só um detalhe aqui, Fernando, enquanto o Marcos está escrevendo, complementando, quando você falou sobre a segurança do sistema de reconhecimento facial e de senha,
Só um fato interessante, tem um filme que eu assisti que o filme não valeu a pena porque era muito ruim, mas ele teve uma cena bem curta que para mim valeu todo o filme. Acho que o nome do filme chamava Drácula 2000. Se não me engano. Acho que assisti já esse filme. Liga aí. O Drácula 2000 teve uma cena que o cara ia na cripta do Drácula. E aí, ele indo para a cripta do Drácula, ele burlava 3 mecanismos de identificação. Ele precisava reconhecimento do áudio, ele levou a voz do cara no gravador, precisava de reconhecimento facial, levou uma foto, precisava do reconhecimento digital, levou uma luva de silicone com a digital do cara. É verdade. Que ponto, né? Pronto, chegou aqui a pergunta do Marx. Pessoal, eu vou então repetir a pergunta do Marx, que ele escreveu agora aqui no chat, e vou responder em seguida, tá certo? Hipoteticamente falando, se houvesse uma tecnologia que quebrasse os códigos de criptografia dos bancos, que são baseados em números primos, o que isso poderia representar em escala global? Max, depende um pouco aí. A tecnologia ou os códigos de criptografia dos bancos, a gente pode ver aí em dois viés diferentes, né? Veja, um deles é a criptografia no acesso ao home banking, que aí ele usa o HTTPS, e aí, naturalmente, para quebrar isso, ele precisaria quebrar o SSL. Mas se ele quebrasse, sim, daria para fazer o grampo durante a transmissão ou durante a recepção de uma transação bancária. Então, não precisaria nem ir tão a fundo com relação a quebrar ou descobrir a criptografia baseada nos números primos. Como ela era feita? Bastava encontrar um erro na implementação do certificado ou do tipo de criptografia do SSL utilizada pelo banco. Parece ser muito difícil, mas há pouco tempo, por exemplo, a gente falou que o OpenSSL vazou por Heartbleed e os bancos que usavam o OpenSSL estariam vulneráveis nessa transação. Mas ainda respondendo ao Marx, pode ser que ele esteja se referindo ao processo ou a estratégia de criptografia dos dados do banco, nos bancos de dados dos bancos. Aí, nesse caso, a gente volta à questão da segurança por obscuridade. É muito difícil, muito complexo você descobrir como quebrar a segurança de armazenamento de dados no banco de dados de um banco, se você não tem acesso à tecnologia que eles usam. Aí a gente teria, nesse caso, quando eu falo a gente, seria uma pessoa que estivesse interessada em quebrar a criptografia do banco, né? Ele teria que ter acesso privilegiado à tecnologia usada pelo banco. Aí a gente volta lá para aquela frase: nenhuma corrente é mais forte que seu elo mais fraco. A grande maioria dos vazamentos de dados de bancos de dados, por mais seguros que sejam, e a grande maioria da quebra, ou pseudo-quebra, a descoberta de senhas de acesso a sistemas que estão encriptados, armazenados, ela é baseada no elo mais fraco, que é um ex-funcionário, um funcionário corruptível, né? Ou uma quadrilha até de pessoas que dela façam parte, funcionários que têm acesso privilegiado a isso. O fato é que confia-se bastante nas pessoas e às vezes a tecnologia é boa, mas ela é baseada em uma senha ou uma determinada estratégia de segurança, e essa pessoa é mais fácil de ser corruptível, né, ou corrompida do que a própria tecnologia. Existe, inclusive, uma técnica de quebra de segurança chamada, acho que é shoulder surfing, seria surfar por sobre os ombros. E nada mais é do que aquela espiadinha por cima dos ombros. Então você não precisa quebrar a senha de uma pessoa, basta você ver na hora que ela está digitando. E essa técnica é ensinada como se fosse uma técnica que não é tecnológica, mas baseada num procedimento. Então, resumindo a resposta para o Marx aí, como é que seria o que representaria em escala global a quebra da criptografia de um sistema bancário? Nas duas linhas, na criptografia, na transação, por home banking, o ponto mais crucial aí seria quebrar, não o algoritmo, que aí seria muito difícil, o SSL, mas encontrar uma vulnerabilidade na implementação do algoritmo SSL, e aí fazer o grampo, e a outra é
a partir de pessoas infiltradas, ter acesso aonde está armazenado aquela informação. Só para fechar isso aí, não basta chegar até o banco de dados do banco para fazer uma alteração, por exemplo, uma transferência bancária. Hoje existem muitos mecanismos de inteligência artificial vinculados às transações nos sistemas bancários, que eles identificam possibilidades de fraudes, por exemplo, transferências muito altas, e eles levam até um analista bancário que aquela transação é suspeita, alguém acessou aquilo de forma suspeita. Eles podem reverter esse processo e identificar quem foi a pessoa por trás disso aí. Não é tão trivial, mas nos dois pontos aí, um seria baseado na insegurança da implementação e outro numa pessoa que estivesse dentro do banco, que fosse utilizada como um mecanismo de chegar até o banco. Respondi, Marcos? Show de bola, show de bola, show de bola. Mas eu tenho mais perguntas, se possível for possível fazer. Eu tenho mais perguntas, se possível for, você vai passar o dia todo aqui. Ainda tem tempo, a gente ainda tem uns minutinhos aí. Se alguém não tiver outra questão também aí, alguma dúvida para tirar, ou então quiser expor o ponto de vista. Está muito mutuado aí. Aí fiquem à vontade, tá, galera? Podem falar aí. Max, eu não sei se você estava começando a perguntar também, mas mais uma vez seu microfone cortou. O Charles está aqui perguntando como ele tirou uma foto do Drácula se ele é um vampiro. Gostei, Charles. Mas, o exemplo que eu falei do Drácula 2000, quem estava acessando a cripta não era o Drácula, não. O Drácula estava lá enterrado. Os caras queriam chegar na cripta para libertar o Drácula. Só que a pessoa que, em tese, prendeu o Drácula lá na cripta, ele, para evitar que as pessoas acessassem a cripta dele, botou 3 mecanismos de segurança. Foi essa pessoa que tirava a foto dele. É por isso que também é questão da biometria, né? A gente utiliza agora os celulares como recurso digital, né? Você desbloquear o celular pela digital. Existem alguns sensores de biometria que, além de detectar o padrão que a gente tem nos dedos, né, ele detecta também a profundidade das linhas. Tá? E esses aí são os mais seguros. Né? E os sinais vitais também, Fernando. Isso, exato. O calor, né? Principalmente o calor da pele, né? Começaram a verificar que muita gente estava burlando o reconhecimento digital utilizando luvas de silicone para se fazer passar pela pessoa, inclusive para boicotar sistemas de ponto em alguns locais. E aí as pessoas, os sistemas começaram a se tornar, entre aspas, mais inteligentes, baseados em identificar se havia pele ou era silicone, se havia vida, né? Se havia sangue. Exatamente. Gato e o rato, né? E aí, pessoal, mais algumas perguntas aí? Quiserem expor a opinião de vocês, na verdade. Acho que Débora tinha comentado aí também algo a respeito do que está acontecendo hoje, né? Ela falou uma questão interessante que eu até falei, né, que é expor depois, que é até que ponto a gente pode opinar, dar o nosso ponto de vista político com o que está acontecendo principalmente hoje no Brasil, né? Essa polarização política. Até que ponto isso é seguro, né? Aí fica essa questão aí. Acho que Débora ela foi feliz no que ela falou e eu queria compartilhar isso aí com vocês. Se o pessoal viu aí, não sei se passou despercebido, que Débora colocou aí no chat, mas eu achei interessante, de repente, compartilhar isso aí com vocês. Até que ponto a gente pode expor nossa opinião política, né? No Brasil polarizado que a gente vive hoje. Você veja, Fernando, se a gente quiser ir um pouco mais a fundo nisso, a influência que a Cambridge Analytica exerceu nas últimas eleições, né? Uma empresa do Trump, né? Especialidade em manipular, em detectar perfis e manipular pessoas a partir de suas redes sociais a irem de encontro. Eu não vou nem chegar nas fake news para não politizar demais a conversa. Mas a Cambridge Analytica, ela influenciou decisivamente a eleição nos Estados Unidos, a eleição no Reino Unido e em outros países. Felipe tem uma pergunta, Ricardo, para fazer a você. Pois não, José Felipe.
Bom, Ricardo, boa noite. Boa noite aí, Fernando também, todo mundo do chat. Boa noite. Bom, minha pergunta é, eu sou um tanto quanto leigo nessa parte também, só que eu fiquei pensando assim, o Brasil é um dos poucos, talvez eu não sei, eu não tenho um do dado, mas a respeito das urnas eletrônicas. E eu fiquei pensando agora, quando vocês mencionaram sobre quebra e protocolo de dados, identidade e tudo mais, eu fiquei pensando, haveria uma possibilidade de uma quebra, por exemplo, numa eleição, ou um furo de performance nesse sentido na criptografia das urnas? Ou é um sistema muito avançado que tem uma criptografia muito forte? Realmente eu fiquei com a dúvida sobre isso. Se não tiver ficado claro, eu poderia reformular. José Felipe cortou um pouquinho aqui. Você está perguntando a segurança na urna eletrônica, é isso? Isso, exatamente isso. É importante você trazer essa discussão, José Felipe, porque é uma discussão que todo ano é pauta, né? Tanto que o TSE se sentiu tão incomodado com essa constante desconfiança das urnas eletrônicas, que ele tem feito anualmente um desafio para que pessoas quebrem a segurança da urna eletrônica. Mas a questão é que a gente não pode condicionar a segurança ou a segurança da urna eletrônica somente a parte de capturar os dados e armazenar, mas também na transmissão e totalização dessas urnas. Então, o problema, e volta à questão do elo mais fraco da corrente, ao colocar, ao você digitar o seu voto, ele registrar o voto, é um processo de segurança que tem sido auditado ano a ano no software. Onde é que poderia ser fraudado? Alguém poderia alterar o software de uma urna, isso aí, hipoteticamente, é quase impossível. Falou, Fernando? Não. A quantidade de pessoas envolvidas na programação, na validação e na entrega das urnas, então eu acho praticamente impossível, improvável, que se fraude o sistema da urna para capturar os votos. Aí vamos para o segundo ponto, o armazenamento do dado da própria urna. Aí, isso hoje é baseado num cartãozinho, né? Então ele tem um sistema operacional e vai colocando no cartãozinho. Você, mais uma vez, teria que alterar a estrutura da urna, trocar o cartão, ou na hora do processo de gravação, você fazer ele ir para um outro local que não fosse o cartão. Eu também acho hipoteticamente improvável pela quantidade de gente envolvida na entrega da urna e na validação. Na minha opinião, o ponto mais vulnerável que poderia se fraudar uma eleição no Brasil, no sistema de urna eletrônica, seria no processo de transmissão da informação, da totalização das urnas, da urna para o TRE, ou para o TSE. Esse é o ponto nevrálgico. Por quê? Hoje, nessa ânsia de terminar a totalização o mais rápido possível, alguns locais mais distantes, ao invés de levarem a urna até um local seguro e retirar o cartão inserido no totalizador, eles pegam esse cartão e transmitem o conteúdo do cartão remotamente para o TSE. No meu ponto de vista, esse seria o ponto mais vulnerável, né? E não na própria urna. E também, aí vamos para uma teoria da conspiração máxima, era que tudo funcionasse plenamente e lá no TSE, lá dentro, que tem um monte de gente olhando, observando e auditando, chegasse um resultado e eles quisessem publicar outro, né? Mas isso seria uma situação muito atípica, que não é impossível. Por quê? Porque as pessoas são o elo mais fraco nesse ponto. Mas teria que corromper uma grande quantidade de pessoas que estariam auditando esse processo dentro do TSE. Então, na minha opinião, só a transmissão em alguns locais que não fazem a entrega do cartão é que poderia ser faltado hoje. Beleza. Ó, tem uma pergunta aqui do Ismael. Na verdade, foi um ponto que ele levantou que eu achei interessante. Questão de Bluetooth. A gente tem maneira de andar com os celulares com Bluetooth ativado, né? Até que ponto isso pode ser seguro para a gente ou inseguro, né? Acho que seria um lado mais inseguro. Muito bom, Ismael. Olha só, tem gente que acha que porque o Bluetooth não trafega uma grande quantidade de dados, acha que o Bluetooth é só para você mandar um sonzinho para a caixa de som, para você transferir pequenos arquivos. Mas veja, achar que o Bluetooth não é uma porta de entrada vulnerável no seu equipamento é achar que porque a sua janela é um pouco mais estreita, não vai ter uma pessoa que passe por ela para entrar na sua casa porque é muito gorda.
Veja, o importante não é o quanto vai se chegar, o quanto vai se tirar do seu equipamento, mas se ele consegue ou não chegar até seu equipamento. Então, existem diversos tipos de ataques baseados em exploração de vulnerabilidades do Bluetooth, seja Bluetooths abertos ou até vulnerabilidades de implementação do Bluetooth. As menos graves são roubo de contatos, o cara entrar pelo Bluetooth e roubar a sua agenda de contatos. Uns que são mediamente graves são pessoas que entram por Bluetooth e enviam SMS pagos, uma coisa que no Brasil se usa muito pouco, mas que gerou grandes prejuízos a algumas pessoas. As pessoas invadiam e usavam o celular das pessoas para mandar SMS monetizado, spam por SMS, os caras faziam uma cadeia de bots utilizando o Bluetooth para usar o celular das pessoas para mandar SMS. Não vi ainda, mas é plenamente possível, se você coleta dados do SMS, que ele coletasse outros dados, por exemplo, fotos, por exemplo, vídeos, coletasse dados do seu equipamento. Não é tão interessante para o atacante, porque, como a gente falou, a taxa de transmissão do Bluetooth é bem menor. Mas a paciência, né, de um atacante quando invade um equipamento é muito grande. Ele poderia, sim, ir aos poucos pegando mais informações. Mas, na prática, os ataques de versões do Bluetooth um pouco mais anteriores, que estavam vulneráveis, elas se concentravam nisso aí. Roubo de contatos e envio de SMS pago. Não vi relatos recentes embora seja possível tecnicamente, de entrar para o Bluetooth e coletar dados, por exemplo, fotos, imagens armazenados no dispositivo. É tecnicamente possível, sim. Valeu, Rick. Aqui também a gente tem mais... na verdade, Lidiane fez um comentário aqui que eu achei interessante. Ela disse que a melhor coisa que o WhatsApp fez foi a pessoa ter acesso pela web. Porque assim ela tem o WhatsApp do marido e ele nem sabe. Isso aí configura crime? Por favor, repita. Eu vi, cortou só um pedacinho, Fernando. Pode repetir, por gentileza? A pergunta de quem? Não, Lidiane fez um comentário aqui que eu achei interessante. Certo. Acho que a melhor coisa que o WhatsApp fez, né, o WhatsApp fez, sim, foi disponibilizar a versão web. Porque só assim ela tem o WhatsApp do marido dela e ele não sabe. Isso aí poderia configurar um crime. Não estou falando do caso dela, mas de outra pessoa pegar o celular e autenticar com o computador, né, da pessoa e deixar o celular da outra pessoa ali do lado sem a pessoa saber, ter acesso ao WhatsApp sem a pessoa saber. Isso aí configura algum tipo de crime? Olha só, pessoal, é muito importante essa pergunta e a resposta a ela para ficar bem atento. Não existe nenhum tipo de autorização que duas pessoas maiores, por maior envolvimento emocional que estejam, casados, irmãos, familiares, autorização ou para tanto acessar como para outros acessarem dispositivos informáticos. Artigo 154A do Código Penal. Invadir dispositivo informático protegido por senha, seja ela qual for, sem autorização, é crime. Lei Carolina Dickmann, né? Na realidade, a Lei Carolina Dickmann é um nome que foi vulgarmente colocado em função do caso, mas foi um adendo e hoje é crime, sim. Veja bem, a grande celeuma, Fernando, e a pessoa que perguntou hoje com relação a isso, é pelo seguinte: no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala-se que os pais têm autorização de monitorar os seus filhos, inclusive são responsáveis por isso nas redes, e isso se estende à internet. Então, por lei, menores de idade podem sim ser monitorados pelos pais. Em função disso, tem se proliferado a venda de softwares que são instalados nos equipamentos das crianças e adolescentes. O pai instala com autorização, ou compra esse pacote e tem autorização para fazer isso, e esses programas são extremamente invasivos. Ele sabe quem ligou, liga GPS, sabe onde está, escuta ao vivo a conversa do filho, o que está falando no WhatsApp, conversas mandadas, gravadas na secretária eletrônica, enfim. Então, o ECA garante que o pai pode monitorar o filho. Ao que acontece? Qualquer pessoa maior, a não ser que seja declarada incapaz e alguém seja responsável por ela, que fizer a mesma coisa, incorre em crime, sim. As empresas, para poder dar aí o migué, né,
vendem esse software e dizem, a gente vende, mas use só para o seu filho. Aí as pessoas compram esse software e tem muita gente, marido botando no da mulher, mulher botando no espião, lavar, espionagem, isso é crime. Mesmo que esteja. Então, se você quer dar uma de detetive virtual, está vendendo um software desse, e a pessoa diz, olha, eu quero que você espione meu marido, eu assino aqui dizendo que estou autorizando. Ela não tem essa autorização para fazer esse tipo de procedimento. Se for à frente da investigação, responde pelo crime quem praticou a instalação do software e quem fez o monitoramento. Aí você diz, mas e se a senha for só um xizinho assim na tela? Dispositivo informático protegido por senha pode ser um L e pode ser uma senha de 1024 bits. É dispositivo informático protegido por senha e é crime, sim. Excelente, Ricardo. Obrigado. E aí eu vou tirar uma dúvida aqui de Alex. Fernando, saiu? Vocês estão me ouvindo? Quem está aí ao vivo? É porque caiu aqui novamente. Foi. Então, uma dúvida que a Alisson queria tirar contigo a respeito de segurança em conexão em redes Wi-Fi públicas. Certo. Existe segurança? Não. Pois é, olha só. Eu vou contar um caso que muita gente aqui de Currais Novos conhece. E como foi público, eu acho que não é constrangedor, né? De um provedor que existia aqui numa cidade muito próxima, a 100 quilômetros daqui de Currais Novos, e foi na época daquela pirâmide, não sei se era Bebom, The Extreme, um negócio desse. Enfim, e aí... Telexpray? Eu acho que foi Bebom, se não me engano. O fato foi que um dono de um provedor, e eu não vou falar o dono nem o provedor, vou só dizer que isso aconteceu numa cidade aqui próxima, muita gente sabe, ele... viu que o sistema que você contabilizava as vendas da sua pirâmide lá, ele não usava HTTPS. E o que ele passou, então, a oferecer gratuitamente o Wi-Fi a quem fosse, quem comprasse ou entrasse na rede através dele. E o fato é que ele ofereceu isso e usou o provedor dele como um ataque no inimigo. Todas as transações de pessoas que passavam pelo provedor, ele capturava e pegava esse valor de vendas e passava para a conta dele. E ele enriqueceu bastante, foi preso em função disso aí. Só para dar um exemplo. Mas, enfim, onde é que você se baseia para dizer que a rede Wi-Fi pública não é segura? Você não sabe o que é que existe entre você e o seu provedor, é o elo mais fraco. Então, se você usar uma rede Wi-Fi gratuita, mas tiver certeza, como vocês colocaram durante aqui, que você está usando uma VPN forte de ponta a ponta, e não tem um Wi-Fi que sustente, né? Mas a grande maioria das informações que você trafega sem criptografia em redes públicas são passíveis de grampo, sim. Vou dar só mais um exemplo para fechar esse ponto, que está bem tarde aí já, e acho que está é o seguinte, tem um evento que a gente participou, acho que eu e o Aloysio, lá da UFRN, chamava-se FISLI, o Fórum Internacional de Software Livre, que acontecia em Porto Alegre. E lá foi interessante que existia uma rede Wi-Fi pública, mas os caras colocaram um cartaz bem grande na frente. Rede Wi-Fi aberta. Não use protocolos inseguros. Eles podem ser grampeados. Então, eles avisaram. Isso faz tempo já, tem mais de 15 anos. E aí o fato foi que todos os dias de manhã do dia seguinte, os organizadores da parte lógica do evento botavam um cartaz com todos os logins e senhas usados em serviços sem para a rede Wi-Fi. Meu Deus do céu! Veja aqui sua senha. Aí dizia o login do cara, o provedor, o serviço, que na época se usava muito e-mail sem HTTPS, sem webmail, POP, MAP, transações FTP, e estava tudo aí, o pessoal constrangido. Como é que você fez isso? Não, como é que você fez? Não, está ali avisado. E todo mundo correu para trocar a senha, né? Ótimo, é sério. Só assim o pessoal se conscientizou, né? De não usar mais a terra pública para isso. É por isso que eu faço sempre, principalmente quando é algo muito sensível. Por exemplo, o Internet Banking, né?
Eu não Isso. costumo utilizar o Internet Banking em rede Wi-Fi aberto. é sempre 4G ou então na rede da minha casa. Muito bem. Hoje, os softwares, Fernando, que existem para fazer ataques man in the middle são tão bem feitos e tão automatizados que uma pessoa com o mínimo de conhecimento, 15 minutos de paciência no YouTube da vida, faz ataques de SSL Strip, por exemplo, faz o man in the middle perfeito, usando ferramentas prontas. Não é coisa de profissional, não. Mas o dano é muito grande. Pronto. Eu acho que tinha mais uma questão de marketing, só que como caiu aqui, aí eu não estou com ela aqui, que não aparecem as mensagens anteriores. Mas, de toda forma, como a gente também já avançou aqui no tempo, né, já são 8h44, para não tomar mais o tempo do Ricardo Kleber, ele colocou aqui. É possível colocar um ransomware conhecido como sequestrador virtual em PDF ou links como camuflagem para conseguir dados? Marques, são duas coisas aí distintas, certo? O ransomware e o agente de infecção. Então, o ransomware, quando ele infecta uma máquina, encripta, sequestra e se não se pagar o sequestro ou não for um ransomware conhecido, não tem como, ou perde tudo ou tem que pagar. E o outro é um agente infeccioso, né? Ou seja, como é que ele se coloca lá? Isso aí pode ser das mais diversas formas possíveis. Clicar em link, anexo de e-mail, página fake e também, como você falou aí, PDFs. Por quê? Porque se um PDF hoje pode ser utilizado como um encapsulador, um transmissor de malwares, também um ransomware vai nele. E links com camuflagem também. Ataques de phishing scan, farm scan, alteração de DNS em roteadores. As formas são as mais diversas possíveis. Mas a resposta é sim, Marcos. Tanto com PDF, como links, como qualquer outro vetor pode ser usado para transmitir ransomware e, nesse caso, comprometer a máquina, né? Beleza, Ricardo. Bom, a gente já está finalizando, né? Acredito eu que todas as dúvidas todos os pontos que eu coloquei aqui, na verdade, e as dúvidas que o pessoal tinha para tirar, já tiraram. E aí, Ricardo Kleber vai disponibilizar para a gente esse material, vou colocar lá no Google Sala de Aula, tá? Nas 3 turmas. Vai ter o contato. Pronto, valeu, Ricardo. Aí, nesse material estão os contatos de Ricardo Kleber. Se vocês quiserem tirar algumas dúvidas, outras dúvidas, né, que por acaso venham a surgir depois, aí vocês podem entrar em contato com o Ricardo Kleber, que acredito eu que ele vai se disponibilizar para responder essas próximas dúvidas, essas próximas perguntas aí. Tá bom? Exato. Vamos encerrar então. Rick, eu gostaria muito de agradecer a tua presença, certo? Veio somar bastante nessa noite. Os meninos aprenderam bastante, acredito eu, né? Todo mundo agora já sabe um pouquinho aí. Sou protegente aí que estava dizendo até que já estava pirando já. Estava pirando, já estava ficando neurótico, já acho que foi Grazi que disse que estava ficando neurótica já. Mas é bom a gente conhecer um pouco sobre esse mundo da cibersegurança, nem que seja dessa forma mais resumida, né? Porque foi um tempo pequeno para falar de um assunto vasto, né? Gigante, mas deu pelo menos para o pessoal entender, ter uma noção de como se dá, né? A questão da cibersegurança. E veio a somar bastante aí o conhecimento dos meninos. O pessoal que está entrando agora em TSI, né, primeiro período, o pessoal que está no técnico de informática, segundo e terceiro ano. Então, em nome de todo mundo, a gente gostaria de agradecer você, Ricardo, pela sua disponibilidade, por estar conosco essa noite, tá? E se você quiser, ficar à vontade aí para falar alguma coisa, né, caso queira passar alguma mensagem para os meninos, tá? Então, vou deixar você à vontade agora. Tranquilo, para não gastar muito mais o tempo de vocês, né? Agradecer a todo mundo que ficou até agora conversando com a gente aí, quem participou, quem chegou, quem saiu, mas principalmente reforçar o agradecimento à iniciativa do professor Fernando, né? Fiquei muito lisonjeado e feliz de vir bater papo com vocês aqui hoje à noite. E essa que é a primeira, acredito, de muitas oportunidades de vocês semanalmente
discutir tecnologia, falar um pouco, até desopilar desse dia a dia de pandemia, de quarentena aí, que deve estar bem sacal aí para muita gente, né? A gente conversa um pouco, não sei qual é o tema da próxima semana, mas nas próximas semanas eu não estarei aqui como palestrante, mas eu vou aparecer aí, nem que seja escondido com o meu fake, né? Com outra identidade, para participar com vocês aqui também. Então, muito obrigado pela oportunidade. Participe, persevere, a gente vai sair dessa aí, vamos voltar para nossas aulas. Se não for de forma normal, vai ser da forma mais conveniente possível, mas não percam a esperança de retornarmos a dias melhores e, dentro do tema da gente, já que vocês estão muito expostos agora em suas casas, nos seus ofícios, às redes sociais e os mecanismos desse mundo conectado, tenham cuidado, tenham sempre uma precaução. Mas desculpem o tom de fatalismo que eu tratei esse tema, isso é normal de quem trabalha com segurança, mas eu preciso reforçar que tecnologia não é um mal por si só, ela é uma ferramenta. Usar ela adequadamente e com cuidado é mais do que necessário. Carro causa acidente todo dia, mas é necessário para você andar. Armas matam diariamente, mas também servem para se proteger, para praticar esporte. Quem faz da tecnologia o mal, né, ela só atrapalha essa necessidade ou essa facilidade da nossa vida cotidiana com a tecnologia. Mas um pouquinho de apelo também para não exagerar na tecnologia sempre vale a pena. Mas aí fica com vocês identificar o equilíbrio entre segurança e usabilidade. Valeu, pessoal? Boa noite e obrigado pela oportunidade. Até uma próxima vez. Valeu, Rick. Obrigadão. E é isso, pessoal. Então, a gente vai encerrar agora. Semana que vem, a gente tem aí mais um tema para ser debatido, né? Aí eu vou colocar para vocês lá no Google Sala de Aula. Tem lá a ordem, né? A gente começou com cibersegurança. Acredito eu que o próximo tema vai ser inteligência artificial, acredito eu. E aí, se Ricardo Kleber também quiser participar, tá? Fica à vontade, Ricardo, para prestigiar com sua presença, tá? No próximo tema.